Jesus Cristo. Amém. Nós temos estudado e aprendido algumas coisas. Vamos lá, vamos recordar um pouquinho. Sobre relacionamento uns com os outros na igreja, né? Nós estamos falando sobre isso. Então é importante sempre a gente lembrar dos princípios. Princípio é uma coisa muito importante. Todos somos chamados a sermos pastoreados e a pastorear um ao outro, cuidar um do outro, amar um ao outro. Lembrando que nesses relacionamentos somente Jesus é o Senhor de todos nós. Não somos discípulos um do outro, somos parceiros. Nosso propósito juntos nessas parcerias é imitar Jesus. Lembrando que ninguém manda em ninguém, na verdade são duas pessoas juntas, querendo ser mais como Cristo na vida. O mestre de cada um de nós sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Amém. E a autoridade do ensino vem dele, vem de Jesus Cristo. Lembrando, então, que essas parcerias são dois cristãos, que os dois juntos estão olhando para Cristo, cuidando um do outro, falando sempre a verdade um para o outro, com amor, com graça, com misericórdia, com visão. É uma amizade que é construída, enraizada e alicerçada em Cristo Jesus. Então é um chamado, né? Essas parcerias, a gente ser mais como Jesus, se tornar mais íntimo, mais amigos, cada um de nós. E hoje nós vamos falar sobre, continuando, qual que é o propósito desses relacionamentos uns com os outros. Então vamos ler a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 25. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo, também ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então esse é o nosso desejo, a gente ajudar um ao outro para a gente chegar nesse desejo, como Paulo fala, de apresentar todos perfeitos em Cristo. Para isso, Paulo fala, para que isso aconteça na vida dos meus irmãos, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então Paulo deixa claro, irmãos e amigos, que Cristo habita em cada um de nós, amém? Cristo está dentro de cada um de nós. Nós recebemos a presença de Cristo em nós, por meio do Espírito Santo. Ele habita em nós, está em nós, vivendo em nós. Então, de um lado, Cristo está formado em nós. De um outro lado, nós ainda não alcançamos a perfeição. Estamos a caminho. E a gente quer buscar isso na nossa vida. Cada vez dar passos para ser mais e mais parecido com Jesus. Esse é o plano de Deus, que nós vamos receber o Espírito Santo e com a força do Espírito Santo, com a orientação dele, com a nossa submissão ao Espírito Santo, com a ajuda da igreja, da palavra de Deus, dos relacionamentos, cada um de nós vamos ser cada vez mais e mais parecidos com Cristo. Esse é o plano de Deus para cada filho dele, que cada membro da igreja seja mais e mais parecido com Jesus Cristo, e é isso que ele fala. Por isso a gente luta, por isso a gente está juntos, por isso a gente se reúne, por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos encorajando, incentivando, direcionando cada membro dessa igreja a ter uma parceria que vai atingir esses objetivos, esses princípios espirituais que existem na palavra, que Jesus e que Deus nos diz, que é formar Cristo em cada um de nós. Em cada um de nós ser mais Cristo e cada vez menos a gente. Em Gálatas 4, vamos lá. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores e parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então você vê que Paulo está dizendo para os irmãos, para os cristãos, para aquele povo, aquela igreja que está lutando para fazer a vontade de Deus, uma igreja submissa à palavra de Deus. Ele fala, olha, eu estou aqui junto com vocês, estou sofrendo até que Cristo seja formado em vocês. Então não tinha sido ainda não tem sido formado completamente em nós. Nós temos muitas características de Cristo, cada um de nós temos, mas ainda muito para formar em nós. E esse é o desejo de Deus, de ir formando cada vez mais Cristo em mim
em você. Esse é o desejo, por isso que a gente está trabalhando, enfatizando, falando, tendo rodas de conversa, irmãos, para que eu e você, o princípio é formar Cristo em nós. Esse é o princípio que está nos guiando, formar cada vez mais Cristo em cada um de nós. Em 2 Coríntios 4, olha o que a palavra nos ensina. Por isso, irmãos, não desanimamos, embora exteriormente esteja a desgastar-nos, e é verdade, né? Cada vez a gente está se desgastando mais. E foi bem nítido ver isso no jogo de bola que a gente teve domingo passado, lá no retiro nosso aí, né? Muitos de nós aqui que, quando éramos jovens, jogavam bola, corriam igual uns loucos, deu para ver que a gente está desgastado também, né? Alguns. E eu estou falando por mim, tá bom? Eu assumo a minha parte aí. Ele fala, então, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente a gente está sendo renovado. Olha que maravilha. Estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha que escritura incrível. A gente está sendo o quê cada dia? Cada dia nós estamos sendo o quê? O que é? Renovados, cada dia. Transformados pelo Espírito Santo cada dia. Então nós temos relacionamentos na igreja, um com os outros, para exatamente isso, produzir isso em nós. Cada vez mais uma renovação, né, para a gente enxergar mais o Espírito Santo. Para a gente usar nossos relacionamentos e amizades para ajudar o outro a enxergar mais Cristo, mais Deus, enxergar mais a palavra, a profundidade da palavra, para sermos mais como Cristo e para a gente ir no caminho, nesse maravilhoso caminho que é a gente alcançar a plenitude em Cristo Jesus. Deus quer que a gente seja mais e mais parecidos com Ele, cada vez mais. Mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Nosso irmão mais velho, o primogênito de todos nós, Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus. Então, esse é o que nós queremos. E estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando até que cada membro dessa igreja tenha um relacionamento, não só de falar que tem, mas que realmente se concretize, irmãos. Que você vai lá, olha, exteriormente você está desgastado, mas interiormente a gente está se renovando, se comprometendo, ajudando um ao outro, a gente ligando, buscando, marcando, querendo desenvolver essas qualidades espirituais de Cristo em cada um de nós, em cada um de nós. Sabe uma coisa que eu admiro em Cristo, e você deve admirar também, que Jesus está sempre disponível, já percebeu? Qualquer hora que você quer orar, Ele vai te ouvir. Qualquer hora que você quer pensar nele, Ele vai considerar seu pensamento. Qualquer hora, você pode estar no metrô 200 metros embaixo da terra, você pode estar no mais alto dos céus dentro do avião, Deus vai ouvir você em qualquer lugar, nas maiores profundezas do mar, Deus vai te ouvir. Deus é esse parceiro que todos nós queremos. Cristo é esse parceiro que todos nós temos. Está sempre pronto para nos ouvir, nos aconselhar, nos ensinar. E esse a gente quer desenvolver entre nós. Esse desejo de ter essa parceria um com o outro, nesse sentido, para que a gente possa ir cada vez mais nos ajudando e renovando nossas forças, cada um de nós. Em Mateus 28, 19, uma escritura bem interessante e conhecida de cada um de nós, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ao quê? A obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então você vê o processo aqui de conversão. A gente começa estudando a Bíblia, tendo contato com a Bíblia, conhecendo quem é Jesus Cristo, tendo uma ligação com Ele, estudando, enxergando quem nós somos, nos arrependendo dos nossos pecados, sendo batizados e recebendo o Espírito Santo de Deus. Acaba aí? Não, não acaba aí. Ele fala, ensinando-os a obedecer a tudo. Depois de batizá-los, continue ensinando. Eu estarei sempre com vocês. Continue ensinando. Irmãos, todos nós aqui somos eternos aprendizes. Todos nós deveríamos ter essa característica de querer sempre aprender, né? Sempre encorajar um ao outro. Então nós precisamos ser ensinados. Eu preciso ser ensinado. Você precisa ser ensinado. Não importa quantos anos a gente tem, sempre há áreas na nossa vida que a gente possa aprender um com o outro. É um presente, é a irmandade que a gente tem e a gente juntos querer ser mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Então, devemos ensinar uns aos outros. Sim, as características que são boas de você em Cristo,
ensine aos outros. Não fique orgulhoso delas, mas use-as para encorajar os outros, para ajudar, não para se exaltar, não para se colocar melhor que o outro, de jeito nenhum, mas sirva. Tudo que Deus tem te dado, sirva um ao outro. Então, você percebe que é importante isso. Obedecer, como ele fala aqui, né? Ensinando a cada um, cada membro, cada cristão, cada discípulo de Jesus, a gente continuar a obedecer a palavra de Deus. Sabe, é como um esporte. Você pode ir para uma sala de aula e aprender muito sobre esporte. Você pode ter várias aulas sobre qualquer esporte, sobre basquete, sobre vôlei, sobre natação. Mas outra coisa é quando você vai para a prática com um professor, que ele vai te ensinar o gingado, a maneira de você entrar na água, a maneira que você vai arremessar certa, como é que você tem impulsão para dar um corte no vôlei. Não é do seu jeito, não é do meu, tem um jeito melhor. Mas se nós vamos lá com essa mentalidade, eu quero aprender, eu quero ser melhor, eu quero ser um atleta melhor, a gente sempre vai crescer. Talvez a gente não seja o top, mas nós vamos crescer com certeza. Quando em nós há esse espírito de eu quero ser mais do que eu sou hoje, e principalmente para Cristo, para dar glória e honra a Cristo. Então esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Esse crescimento, amadurecimento acontece quando, olha o que a palavra de Deus fala para nós em Mateus, próximo slide, Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu, no meio deles. Então esse crescimento, amadurecimento vai acontecer entre nós e nosso relacionamento com Deus, entre nós e nosso relacionamento com a palavra de Deus, e entre nós e nossos irmãos da igreja. É isso que vai produzir em cada um de nós, esse crescimento, né? Então eu queria terminar hoje dizendo o seguinte, alguns perguntam, pô, mas eu tenho uma parceria, eu encontro a pessoa toda semana, ou cada 15 dias, o que eu posso fazer nessas parcerias? Né? Porque a gente vai lá, a gente senta, e às vezes você não... Então eu vou te dar algumas direções, coisas que a gente pode fazer nas nossas parcerias. Olha aqui, algumas delas, vamos lá. O que a gente pode fazer nas nossas parcerias? Falar ou fazer? Número 1, podemos falar sobre nosso relacionamento com Deus. O que a gente está aprendendo? O que você está aprendendo, meu irmão? O que eu estou aprendendo? Vamos abrir a Bíblia e ensinar um ao outro o que a gente está aprendendo, mostrar um para o outro o que nós estamos aprendendo. 2, podemos estudar sobre as promessas de Deus nas dificuldades e ajudar, lembrando um ao outro. Olha, vamos lembrar das promessas de Deus. Vamos fazer uma série de estudos sobre promessas? Vamos, e a gente compartilhar um com o outro, para a gente lembrar e não esquecer jamais das promessas que Deus tem para nós. Número 3, pode compartilhar o que você está aprendendo na palavra. Você tem alguma coisa específica que você está aprendendo? Ou, eu estou precisando de uma área, acho que eu preciso ser mais corajoso, acho que eu preciso ser o melhor marido. Você tem alguma coisa que você pode me ensinar nessa área que você já aprendeu? 4, vocês podem ler a Bíblia juntos e conversar sobre a passagem, ensinando, aprendendo, absorvendo, cada um. Olha mais dicas, o que a gente pode falar ou fazer nas parcerias? Você pode pedir conselhos, olha aqui, sobre quais temas? Lembrando em mente o seguinte, sempre buscando uma resposta para essa pergunta, o que Jesus faria, como Jesus agiria aqui? Então olha aqui um exemplo, coisas que você pode buscar de ajuda, um com o outro. Como está indo você no seu trabalho? Quais são as boas características de Cristo que você evidencia no seu trabalho? Quais são as áreas na sua vida cristã, dentro do seu trabalho, que você pode crescer, que você não tem crescido? Você pode buscar conselhos sobre casamento, como construir uma família melhor, como anda a dinâmica da sua casa, como você come com a sua família, vocês saem juntos, vocês têm devocionais, quais os hábitos espirituais vocês têm, quais os hábitos de diversão vocês têm, quais os hábitos de construir família, quais os hábitos você tem de construir memórias com a sua família. Olha quanta coisa a gente pode falar sobre casamento, a gente pode falar sobre casamento, nosso papel como marido, ou a esposa sobre a esposa. O que você vê que Jesus te disse que você pode crescer? Quais áreas você tem crescido? Quais coisas você vê que você é mais parecida com Jesus no seu casamento? Quais áreas você vê que você pode crescer para ser mais como Cristo no seu casamento? Sobre os filhos, você pode falar sobre cada filho. Vocês podem orar sobre cada filho. Eu tenho orado pelos filhos de muitos dos irmãos dessa igreja. Tem sido fantástico. Eu oro por eles toda semana. Toda semana eu oro por eles. Eu pergunto sobre como está indo muitas vezes, né? Então, você pode falar sobre áreas de caráter seu. Olha quanta coisa a gente pode fazer juntos na parceria. Você pode falar sobre pureza, se você está lutando com isso. Você pode abrir seu coração, buscar ajuda, pedir oração.
Vocês podem combinar de estar juntos mais vezes na semana, ligar um para o outro, usar os recursos da internet para poder estar mais próximo. Se você tem questões financeiras, você quer ajuda. Se você não sabe lidar muito bem com o seu dinheiro, você não tem muita sabedoria, busca ajuda. Há tanto recurso nessa igreja de pessoas que são talentosíssimas em lidar com dinheiro. Qualquer dificuldade para abandonar um pecado, você tem um pecado que está difícil de abandonar, você pode buscar ajuda, você pode abrir, você pode estudarem juntos. Né? Vocês podem sair juntos para evangelizar, encontrar pessoas, estudar a Bíblia juntos. Continuando. Olha o que mais. Quanta coisa a gente pode fazer juntos. A gente pode ler um livro juntos, escolher um livro, ler um capítulo por semana e se encontrar e poder discutir, ver o que está aprendendo. A gente pode sair para se divertir juntos, pode comer, pode ir no cinema, jogar boliche, jogar esporte, fazer uma caminhada, correr, ir pescar, ou sentar na grama e olhar para o céu e não fazer nada junto. Olha quanta coisa dá para a gente fazer nas parcerias. Olha isso. Né? Olha que legal. Você pode orar, ter um tempo profundo de oração. Vocês podem juntos desenvolver uma lista de oração juntos, aprendendo um com o outro, pegando dica de alguns irmãos, trazendo, crescendo na sua oração. Vocês podem sair, como eu falei lá, para evangelizar juntos, estudar a Bíblia com amigos juntos. Pô, se tem alguém que está estudando a Bíblia, também não. Pô, vamos sair juntos então, vamos procurar alguém para a gente estudar a Bíblia. Vamos amar, vamos servir. Outra coisa que vocês podem fazer juntos, servir os necessitados juntos. Marcar de servir, encontrar maneiras que você pode usar a sua vida para servir os necessitados. Você percebe quanta coisa a gente pode desenvolver juntos? Olha que incrível, olha que incrível. Então, para terminar hoje, qual que é o propósito nosso, estão juntos? Fortalecer o amor em nosso relacionamento, para fazermos as boas obras que Deus já havia preparado para nós, imitando a Jesus Cristo, nas ações de amor, de bondade, a maneira de pensar e etc. Levando a presença de Cristo através de você, onde você estiver. Então, esse é o propósito, é fortalecer, meus queridos irmãos e amigos, os nossos relacionamentos para a gente fazer as boas obras que Deus, que Cristo espera que a gente faça por meio do Espírito Santo. Amém? Então, que a gente possa pegar esses exemplos, tudo isso que a gente... E agora discutir um pouquinho entre nós. Eu tenho algumas perguntas para desenvolver as nossas rodas de conversa. Quando e como foi seu último encontro com seu parceiro de discipulado? Como foi? Conta aí para nós, compartilha no seu grupo. O que você tem aprendido e crescido em ser mais como Jesus por influência da sua parceria? Então, como as parcerias têm te ajudado? Quais áreas elas têm ajudado você? E número 3, se você não tem um parceiro ou parceira, onde você está aprendendo? Com quem que você está desenvolvendo? As coisas que você tem aprendido. Né? Que ações você poderia tomar para se unir com essa direção da igreja toda? Da liderança da igreja e tudo que a gente está ensinando. Tá bom? Então, nós vamos ter agora 25 minutos para a gente conversar sobre esse assunto. Tá bom? Em rodinhas, vamos dividir em rodinhas. E são rodas pequenas para que a gente possa falar mais, cada um de nós, né? A gente vai voltar daqui 25 minutos para passar um vídeo, dar um anúncio antes do intervalo, e depois a gente vai ter um intervalo, tá bom? Então vamos ficar em pé, vamos encontrar nossos grupos, e você que está aqui nos visitando, fique com o seu amigo, e fique à vontade aí para se expressar ou não no grupo. Muito obrigado, voltamos em 25 minutos.